Se você for aprofundar uma realmente quebra de sigilo, etc., para achar as conexões, achar de repente até algum partido político de esquerda envolvido nisso. É por isso que eu acho estranho da esquerda estar jogando tão pesado. Eu tiro o termômetro pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não teve o 8 de janeiro, teve o 6 de janeiro lá. Mas foi basicamente uma ocasião em que a população, né, o Trump deu um discurso lá em Washington, depois a galera saiu em marcha e invadiu o Congresso dos Estados Unidos. Né? Lá foi um pouco pior, até porque teve gente que morreu. Né? A polícia que faz a segurança lá no Capitólio, que é o Congresso deles, deu um tiro, pegou aqui no pescoço de uma mulher que era militar lá da Força Aérea, a menina faleceu, teve gente que teve ataque do coração. Mas enfim, a esquerda sempre se utilizou desse fato para tratar a direita como terroristas, agitadores, pessoal da desordem, etc, etc, etc. 2 anos depois desses fatos, mudou a presidência da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E o presidente que entrou é de direita, é um cara do Partido Republicano. O que ele fez? Ele fez o que a gente quer fazer aqui. Ele pegou todas as imagens e soltou. Cara, foram tantos fatos novos que vieram à tona. Tem gente lá que fala, invasão, invasão. Tem um grupo que estava dando um giro, acompanhado pela polícia, dentro do Congresso. Teve um lance lá da polícia, o cara foi jogar um gás lacrimogêneo, ele joga gás lacrimogêneo em cima da própria polícia. E aí o que a polícia fez com o gás lacrimogêneo? Ela recuou. E aí a multidão veio e depois acabou entrando. Então, ainda que não tenha sido, vamos supor, de má fé, alguns erros da polícia que nunca vieram à tona. Algumas questões que falaram, arrombaram, entraram. Não, abriram a porta, os caras entraram. Enfim, N coisas que aconteceram que não estavam no radar. Por quê? Porque o presidente da Câmara americana era um cara de esquerda e estava fazendo a mesma coisa que o Lula, botando sigilo nas imagens. Qual o problema de você revelar isso? Qual o problema de você trazer à tona a verdade? O pessoal estava divulgando um endereço, lista com nome, endereço de quem foi parar nos QGs. Obviamente, para quê? Para tentar causar desemprego nessa galera, perseguição. Calma aí, já que estão dando o endereço do pessoal, solta as imagens. Vamos ver quem é que estava, quem é que não estava. Eu te garanto. O que vocês podem fazer contra isso? O principal, enquanto deputado federal, é essa CPMI. E qual é a chance dela ser aprovada hoje? Não, a CPMI ela já está com tudo para ser feita. Basta apenas, porque o principal é você coletar as assinaturas. A gente já tem as assinaturas, já foi dado tempo mais do que o suficiente para o presidente e o governo Lula tentarem correr atrás da retirada das assinaturas, inclusive oferecendo mundo e fundos. Agora é ter uma sessão do Congresso. Quem é que chama a sessão do Congresso? É o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Disse ele que colocaria na semana passada, na semana de 14 de abril. Já faltou com a palavra. Não, vou viajar para a China com o Lula. Tudo bem, bota o seu vice lá. É abrir a sessão, ler o requerimento e está instaurado. É só isso. Aí ele falou, não, vamos botar mais uma semana. Então ele ganhou mais uma semana. Espero que agora ele inaugure essa próxima semana já chamando uma sessão do Congresso, lendo o requerimento, porque o regimento interno fala em abertura automática. Ele é obrigado a ler. A gente não quer fazer, é igual fez lá na CPI da Covid, que é o quê? Atravessar a rua e ir no STF, e o STF obrigar, goela abaixo, a abrir uma CPI. A gente não quer fazer isso. A gente quer, né, que nós, dentro do Congresso, resolvamos os nossos próprios problemas, sem interferência de outro poder. Mas vamos lá. Ele abrindo, aí o que acontece? Eu, parlamentar, passo a ter, se eu for indicado, e eu já pedi ao meu líder para me indicar para a comissão, eu passo a ter poder de juiz. O que o juiz faz de diferente? Ele pode convocar testemunhas, ele pode, não é pedir, requisitar documentos de informação da ABIN, falando que o ex-ministro da Justiça sabia de tudo o que ia acontecer. Calma aí. Se o secretário de Segurança Pública do DF sabia e foi preso por omissão, por que o MJ sabia e não foi preso? O Flávio Dino diz que não cabe à Polícia Federal fazer o patrulhamento de ruas. Ué, mas quem prendeu o secretário de Segurança Pública foi a PF. Foi um pedido do diretor-geral da PF, pedido de prisão. Então a PF ele é competente para prender o secretário de Segurança Pública, mas não é para guardar, né, as estruturas de poder e etc. A PF ela tem inclusive um grupo chamado GPI, Grupo de Pronta Intervenção. Toda a superintendência da PF tem. Vamos levantar isso, vamos levantar esses fatos. Porque o que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Não existe mais lei nesse país. Isso é o que revolta. É o que eu te falei. Se for a lei aplicada para todos, o negócio vai andar. E a CPMI vai jogar a luz em cima disso. Eu acho que se a gente for inquirir aqueles que a esquerda chama de terroristas, não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder isso tudo. Mais uma vez, sem procurar privilégio.
mas apenas a justa responsabilização, né, das pessoas envolvidas. Até porque, como você disse, né, o cara que está acampado em frente ao QG não cometeu crime. Esse negócio do 8 de janeiro. Ah, CPMI. Vocês querem fazer uma CPMI e tem uma galera lá que é muito estranho isso, de não querer. Por que não? Por que não se... Por que não investigar o que aconteceu aqui lá? Você acha que isso vai acabar como? Eles falam que não precisa... A esquerda fala que não precisa investigar porque as autoridades já estão se encarregando disso. A PF, né, informações da BIM, sei lá o quê, tá. É engraçado agora, para a Covid precisou, né? CPI... Para fake news, teve a CPMI da fake news. Eles fizeram CPI para a Copa de 98. Perguntaram pro Ronaldo quem tinha que estar marcando o Zidane. Lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro disso. Cara, o Brasil é uma piada. Eu lembro disso. Lembra dessa porra? Primeira pergunta lá da CPI. Ronaldo, quem que tinha que estar marcando o Zidane? Caraca, se você contar em outro lugar, nego acha que é brincadeira. Não é brincadeira. Não, nego vai pesquisar, não é fake news. Calma aí que não eu vou é, dar uma procurada aqui. Eles perguntaram aqui. Mas, enfim, o que a gente quer é dar luz aos fatos. Inicialmente, depois de 8 de janeiro, vale lembrar, o pessoal da esquerda estava começando a coletar assinatura para ter uma CPI, ou CPMI que seja. Né? E depois a coisa mudou. O governo chegou, não, tira aí a assinatura, para com isso daí, tal. E agora, né, o governo está chegando até no sei lá, do antagonista, falando que estava oferecendo até 60 milhões para o parlamentar retirar a assinatura. 60 milhões provavelmente em emendas, né? Não 60 milhões na conta e no bolso do cara. Mas ainda assim, estatais, cargo de terceiro escalão, segundo escalão de estatais, isso daí, na nossa linguajar lá, é que o governo está jogando pesado. E foi até engraçado. Você acha que se tiver da merda? Com certeza. Com certeza. Tem alguém da esquerda envolvido nisso, Rica? Mas não tenha dúvida. Ou eles estão protegendo a militância que estava infiltrada, que inclusive nas próprias manifestações tem imagem do pessoal lá de verde e amarelo agarrando gente que parecia realmente estar incentivando o quebra-quebra, etc., falando que eram infiltrados. Ou pior ainda, se você for aprofundar uma realmente quebra de sigilo, etc., para achar as conexões, achar de repente até algum partido político de esquerda envolvido nisso. É por isso que eu acho estranho da esquerda estar jogando tão pesado. Eu tiro o termômetro pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não teve o 8 de janeiro, teve o 6 de janeiro lá. Mas foi basicamente uma ocasião em que a população, né, o Trump deu um discurso lá em Washington, depois a galera saiu em marcha e invadiu o Congresso dos Estados Unidos. Né? Lá foi um pouco pior, até porque teve gente que morreu. Né? A polícia que faz a segurança lá no Capitólio, que é o Congresso deles, deu um tiro, pegou aqui no pescoço de uma mulher que era militar lá da Força Aérea, a menina faleceu, teve gente que teve ataque do coração. Mas enfim, a esquerda sempre se utilizou desse fato para tratar a direita como terroristas, agitadores, pessoal da desordem, etc. 2 anos depois desses fatos, mudou a presidência da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E o presidente que entrou é de direita, é um cara do Partido Republicano. O que ele fez? Ele fez o que a gente quer fazer aqui. Ele pegou todas as imagens e soltou. Cara, foram tantos fatos novos que vieram à tona. Tem gente lá que fala, invasão. Tem um grupo que estava dando um giro, acompanhado pela polícia, dentro do Congresso. Teve um lance lá da polícia, o cara foi jogar um gás lacrimogêneo, ele joga gás lacrimogêneo em cima da própria polícia. E aí o que a polícia fez com o gás lacrimogêneo? Ela recuou. E aí a multidão veio e depois acabou entrando. Então, ainda que não tenha sido, vamos supor, de má fé, alguns erros da polícia que nunca vieram à tona. Algumas questões que falaram, arrombaram, entraram. Não, abriram a porta, os caras entraram. Enfim, N coisas que aconteceram que não estavam no radar. Por quê? Porque o presidente da Câmara americana era um cara de esquerda e estava fazendo a mesma coisa que o Lula, botando sigilo nas imagens. Qual o problema de você revelar isso? Qual o problema de você trazer à tona a verdade? O pessoal estava divulgando o endereço, lista com nome e endereço de quem foi parar nos QGs. Obviamente, para quê? Para tentar causar desemprego nessa galera, perseguição. Calma aí, já que estão dando o endereço do pessoal, solta as imagens. Vamos ver quem é que estava, quem é que não estava. Eu te garanto. O que vocês podem fazer contra isso? O principal, enquanto deputado federal, é essa CPMI. E qual é a chance dela ser aprovada hoje? Não, a CPMI ela já está com tudo para ser feita. Basta apenas, porque o principal é você coletar as assinaturas. A gente já tem as assinaturas, já foi dado tempo mais do que o suficiente para o presidente e o governo Lula tentarem correr atrás da retirada das assinaturas, inclusive oferecendo mundo e fundos. Agora é ter uma sessão do Congresso. Quem é que chama a sessão do Congresso? É o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Disse ele que colocaria na semana passada, na semana de 14 de abril. Já faltou com a palavra. Não, vou viajar para a China com Lula. Tudo bem, bota o seu vice lá. É abrir a sessão, ler o requerimento e está instaurado. É só isso.
Aí ele falou, não, vamos botar mais uma semana. Então ele ganhou mais uma semana. Espero que agora ele inaugure essa próxima semana já chamando uma sessão do Congresso, lendo o requerimento, porque o regimento interno fala em abertura automática. Ele é obrigado a ler. A gente não quer fazer, é igual fez lá na CPI da Covid, que é o quê? Atravessar a rua, ir no STF e o STF obrigar, goela abaixo, a abrir uma CPI. A gente não quer fazer isso. A gente quer, né, que nós, dentro do Congresso, resolvamos os nossos próprios problemas, sem interferência de outro poder. Mas vamos lá. Ele abrindo, aí o que acontece? Eu, parlamentar, passo a ter, se eu for indicado, e eu já pedi ao meu líder para me indicar para a comissão, eu passo a ter poder de juiz. O que o juiz faz de diferente? Ele pode convocar testemunhas, ele pode, não é pedir, requisitar documentos de informação da ABIN, falando que o ministro da Justiça sabia de tudo o que ia acontecer. Calma aí. Se o secretário de Segurança Pública do DF sabia e foi preso por omissão, por que o MJ sabia e não foi preso? O Flávio Dino diz que não cabe à Polícia Federal fazer o patrulhamento de ruas. Ué, mas quem prendeu o secretário de Segurança Pública foi a PF. Foi um pedido do diretor-geral da PF, pedido de prisão. Então a PF ele é competente para prender o secretário de Segurança Pública, mas não é para guardar, né, as estruturas de poder e etc. A PF ela tem, inclusive, um grupo chamado GPI, Grupo de Pronta Intervenção. Toda a superintendência da PF tem. Vamos levantar isso, vamos levantar esses fatos. Porque o que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Né? Não existe mais lei nesse país. Isso é o que revolta. É o que eu te falei. Se for a lei aplicada para todos, o negócio vai andar. E a CPMI vai jogar a luz em cima disso. Eu acho que se a gente for inquirir aqueles que a esquerda chama de terroristas, não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder isso tudo. Mais uma vez, sem procurar privilégio, mas apenas a justa responsabilização, né, das pessoas envolvidas. Até porque, como você disse, né, o cara que está acampado em frente ao QG não cometeu crime. Mas aquilo do dia 8 foi uma puta cagada para a direita. Aquilo não foi bom para a direita. Aquilo foi uma merda. De maneira nenhuma. Imagina, por exemplo, teu pai tá lá em Orlando, lá, tranquilo, lá, de repente ele vê aquele negócio e ele fala, puta que me pariu. Agora o que a esquerda mais quer envolver ele. É óbvio. Saiu, inclusive, a notícia recente aí falando que ele vai depor na PF sobre o 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes tá... não sei muito o que ele vai poder acrescentar, né? Mas... Não, porque, porra, cara, nem no país estava. Aquilo não sai bom pra direita. Aquilo é um tiro na culatra. Não tem como... Sim. Eu não consigo imaginar que alguém articularia aquilo, porque aquilo é uma idiotice. Não aquilo é exatamente positivo. Você validar todo o discurso de ódio, tal, não sei. Uma atitude totalmente impensada, 100% por impulso. Agora, as pessoas estavam revoltadas. Quem deu o impulso é que vocês querem saber, né? Porque isso aqui tem mas alguma... Assim, eles querem, na verdade, de alguma maneira, lá envolver o presidente Jair Bolsonaro. Em tudo. O Lula... Porque acontece? Se você tirar o Bolsonaro do jogo, qual é a outra liderança de direita que percorre todo o país, chegando no aeroporto do jeito que o Jair Bolsonaro chega, com a moral que ele chega, etc. Cara, com todo respeito aos governadores, senadores e deputados de direita, não tem... O grande nome da direita hoje é o Bolsonaro. Isso não tem como negar. Isso é número, não tem... Como o Lula sempre foi o cara da esquerda e qualquer outro substituto dele não consegue ter perto da... Sim. O Freixo, por exemplo, que é um cara mega... o que recebe a ordem da miliciana hoje? Mega desculpa, midiático. tá envolvida por milícia, desculpa. Ela mega midiático, não tem força. O Boulos, que é um cara mega midiático, também não tem grande força. Então, assim, tem o Lula do lado de lá, que é a pica de populismo, né? E o Bolsonaro aqui, que também é outra pica de populismo. Então, o pessoal compra mesmo, o povo compra mesmo o barulho dos dois.